Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui mais um dia para ler mais um pouco da palavra do Senhor. E hoje vamos ler lá no livro de 1 Reis, no capítulo 11, no versículo 6, que diz assim, começando no versículo 6. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um altar a Quelmos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moleque, a abominação dos filhos de Amon, e assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviará o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e acerca desta matéria lhe tinha dado ordem, que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenará, pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isto em ti, que não guardaste o meu conceito e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Aqui Deus está sendo claro com Salomão, né? Salomão foi um homem que no começo do seu reinado, ele era um homem muito rico, né? Por seu pai ter deixado, seu pai era Davi, deixou um reino muito próspero. E Salomão, ele, quando mesmo tendo tudo, Deus lhe apareceu e perguntou o que Salomão queria, né? Deus apareceu 2 vezes a Salomão. E Salomão era um homem que andava reto sobre a terra, antes de acontecer o que foi dito aqui, lido aqui, e Deus perguntou o que Salomão estava precisando, se ele estava precisando de alguma coisa, se ele queria alguma coisa. E a única coisa que Salomão pediu aqui a Deus foi sabedoria, que Deus lhe desse sabedoria, não lhe pediu nada. E mesmo Deus lhe dando uma porção dobrada de sabedoria, com o passar dos anos, Salomão, ele começou a conhecer outras mulheres, e isso começou a desagradar a Deus, né? Que Deus tinha dado a ordem que eles não casassem com mulheres que não fossem da linhagem da tribo deles, né? E ele conheceu mulheres de outros reinos, princesas, e foi tomando por si como esposas. E isso gerou um desagrado com o Senhor, né? Que ele, para agradar suas esposas, começou a adorar outros deuses e se abominava diante dos olhos do Senhor. E ele começou a fazer altares, fazer culto a outros deuses. E você veja como é, né? Se a gente não anda na companhia da pessoa certa, se a gente não toma para si uma pessoa certa, uma pessoa que ande colado contigo, os pretextos do Senhor, um momento ou outro você vai se desviar, né? Você vê Salomão, um homem que pediu a Deus sabedoria, ele podia ter pedido tudo, ele pediu sabedoria. E mesmo assim, com o passar dos anos, ele, por ter se envolvido com quem não devia, ele perdeu até sua sabedoria, né? Porque ele começou a adorar deuses pagãos. E isso lhe custou caro, que Deus tirou, não tomou, Deus disse a ele que seu reinado ia ser dado a um servo.
a outra pessoa, por ele desagradar a Deus tanto. Porém, Deus, ainda assim, por todavia, Deus teve misericórdia de Salomão só por conta de quem foi seu pai. Olha lá no versículo 12. Todavia, nos teus dias não farei, porque por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Veja só o que Deus fez aqui. Deus disse a Salomão que tudo que ele tinha construído, que Davi tinha construído, não ia dar cabo deles, daquilo, por amor a Davi. Senão Deus tinha destruído tudo ali, tinha tirado tudo da mão dele. Deus disse que ia rasgar do filho dele, que ia assumir o trono assim que Salomão padecesse, né? Morresse, né? E a gente devemos, irmãos, ver se realmente o companheiro que a gente tem, a companheira, se ele está colocando a gente nos caminhos do Senhor ou está tentando nos desviar. Se você tem um marido que não gosta quando você fala de Deus, que não aceita você com Deus, você tem que orar muito para que Deus mude a mentalidade do seu companheiro. Se você tem uma esposa que não lhe acompanha nos cultos, que não lhe acompanha na caminhada de amor ao Senhor, ore a Deus para que Deus traga ela para junto de você. Mas se Deus não conseguir, não se corrompa, continue. Eu não estou dizendo que você deve separar, mas não se corrompa, continue adorando ao Senhor, continue adorando nos seus cultos, fazendo o que é certo, que um dia Deus vai mudar a mentalidade dessa pessoa, como Deus mudou a minha mentalidade, portanto que minha mulher orou para mim. Mas já pensou que se minha mulher fosse uma mulher que não amasse a Deus, que não andasse temendo a Deus e buscando a Deus, o que teria sido da minha vida? Talvez eu não estivesse nem aqui hoje falando da palavra do Senhor. E o que a gente falta muitas vezes é a gente andar como a nossa companheira, como o nosso companheiro está andando, debaixo da palavra do Senhor, debaixo de sacrifícios, debaixo de oração, porque às vezes a gente só está ainda na caminhada porque tem alguém na madrugada de joelho pela gente. Porque se a gente tivesse com a pessoa errada, talvez a gente estivesse fazendo como Salomão, adorando deuses estranhos, adorando o mundo, adorando um litro de pinga, adorando um barzinho, um cabaré que nem se fala, né? Uma casa de prostituição. E só quem tira isso da gente é Deus. Mas às vezes, para que Deus chegue nas nossas vidas, tem alguém lá gastando seu joelho, gastando suas orações, suas lágrimas. E a gente devemos pensar nisso. Hoje, a gente devemos pensar nisso. O que está acontecendo aí no mundo, você veja tanta destruição. E a gente temos que também orar. Se já teve alguém que orou por a gente até agora é que a gente temos que reforçar e andar buscando o Senhor. Porque aquela pessoa, ela orou bastante, ela se fortaleceu, mas vai chegar uma hora que aquela pessoa pode fraquejar um pouco. Aí você que, como você já está conhecendo a Cristo, você tem que chegar e dar um suporte e dar força àquela pessoa para que aquela pessoa não se desvie do caminho do Senhor, assim como Salomão se desviou. Se talvez essas mulheres de Salomão fossem mulheres de Deus, elas tinham segurado Salomão na promessa dele. Ela tinha segurado Salomão para ser... Salomão foi o homem mais rico falado na Bíblia, mas ele terminou sendo o homem mais pobre, porque ele perdeu a presença do Senhor. Ele pode ter ficado com todo aquele ouro, toda aquela prata, todos os reinos, as terras que ele conquistou, as mulheres, mas ele era pobre, porque ele perdeu a presença do Senhor.
E ninguém sabe se Salomão alcançou a salvação, né? Porque ele se desviou, ele adorou outros deuses. E ele, por ter adorado isso, ele desagradou ao Senhor e perdeu a presença do Senhor. O seu reino foi prometido de quando chegasse na mão do seu sucessor, esse ia ser rasgado em migalhas, destruído por conta da sua abominação, do que ele fez. E muito hoje em dia, a gente, por conta de alguma pessoa que está ao nosso lado, a gente chega a adorar outras coisas, a gente chega a adorar um bem material, a gente chega a adorar uma pessoa, a gente chega a adorar o mundo, o que tem no mundo, e isso desagrada a Deus, isso vai nos afastando do Senhor. E só tem uma coisa que faz a gente se aproximar do Senhor, é a oração. Oração e fazer o que é certo. E isso aí vai criando um vínculo forte com Deus, fazer o que é certo, adorar, adoração só a Deus, e a mais ninguém, e a mais nada. Isso é que nos aproxima do Senhor. Isso traz a presença de Deus. Glória a Deus, né? Que como é que diz? A oração e a obediência, ela traz a graça para perto de nós. As coisas começam a dar certo. Vai vir momentos de dificuldade, né? Que o diabo, ele traz dificuldade para ver se a gente blasfema contra o Senhor, né? Para ver que a gente adore Ele por bens materiais. A gente, às vezes, passa por momentos de aperto para o diabo ver se a gente faz um pacto com Ele, para trazer algo para a gente. Isso é um erro, que só quem pode dar para sempre é Deus. O diabo dá uma coisa que é rápido. Aquilo ali é rápido, é uma poeira. No primeiro sopro, no primeiro pano que for passado, a gente perde. Agora, o que Deus nos dá, não. O que Deus nos prometeu pode demorar. Agora, no dia que chegar, vai ser para sempre. Vai ser que nem a vida eterna, vai ser para sempre. E olhem se com quem você está andando, se realmente essa pessoa está lhe botando na presença ou lhe afastando. Não precisa ser só um marido, só uma esposa. Pode ser um amigo, um conhecido, um patrão. Se está colocando diante da presença, continue. Mas se está lhe afastando, saia de perto. Porque é melhor perder um caminhão de amigos. É melhor perder um caminhão de amigos e ganhar a presença. Ganhar a presença de Cristo. Ganhar a salvação. Pode não ter ninguém ao seu lado, mas se Cristo tiver, você rompe tudo. Dificuldades, doença, depressão, tudo isso sai com a presença do Senhor. E vamos fazer uma oração para que Deus receba essas palavras, né? Querido Deus e amado Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por essa semana abençoada, Senhor. Eu te peço perdão, Senhor, pelas vezes que eu blasfemei, pelas vezes, Senhor, que eu te desagradei, que andei com quem não devia, Senhor. Mas mesmo assim, Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor, que elas possam vir conhecer, Senhor, a Tua palavra e se afastar do que é errado e andar reto, Senhor. Senhor, cada dia mais, Senhor, quero Tua presença e fazer o que é reto, para que o Senhor venha a se aproximar de mim, não a se afastar assim como o Senhor se afastou de Salomão, Senhor. Muito obrigado por esse dia, Senhor, e que o Senhor venha, Senhor, a dar meus filhos, Senhor, o que o Senhor disse que daria a Salomão, só por o amor a Davi, que o Senhor venha ter amor a mim e passe de mim a bênção, Senhor, para meus filhos, para os meus descendentes. Muito obrigado, Jesus. Amém.